Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante relacionado a livros, a quadrinhos, a mangás, né? Como vocês sabem, aqui ficam os meus quadrinhos, os meus mangás, mas eu também tenho uma outra parte onde eu concentro mais aqui para livros, tá? Mas hoje eu vou mostrar lá porque o exemplo que eu quero dar tá lá. Pessoal, então hoje o assunto é muito importante. Então vamos lá, você está lendo um livro, um mangá, um quadrinho que naquele momento não está te fazendo bem, tá? E aí, o que que você faz? Você abandona, você vende aquela obra? O que que tu vai fazer? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu inclusive tinha uma coisa aqui na frente, eu tirei para eu mostrar mais fácil, tá? Hoje eu queria mostrar para vocês esse quadrinho aqui, ó, que chama Preacher, tá? Esse aqui é um quadrinho muito bom, tá? É uma coleção que eu penei muito para conseguir fechar. São 9 volumes, tá? Só que do sétimo para frente foi muito difícil, porque não fez mais tiragem dessa edição, né? A Panini lançou um ônibus e daí assim, quem teve essa edição teve, quem não teve não tem mais. Agora é o ônibus que você tem que ter, né? Só que eu já tinha comprado 6, 7 volumes. Eu queria terminar essa, tá? Então foi muito difícil para eu conseguir completar essa coleção, mas consegui, tá? Pessoal, eu estava lendo essa coleção em um momento da minha vida em que eu não estava muito bem, tá? Eu morava sozinho em uma casa que era um pouco afastada, né? Não tinha amigos e nem família muito perto naquela região, tá? Os meus pais moravam na mesma cidade, meus amigos, minha namorada também era da mesma cidade, só que eu morava um pouco mais afastado, tá? E a casa em que eu morava, ela era uma casa um pouco estranha, assim, porque ela ficava no térreo e tinha bastante janela. Então eu tinha a impressão que sempre, às vezes, parecia que os vizinhos desciam e eles iam lá no térreo, porque o térreo tinha um jardim, né? E daí ali tinha as flores, as plantinhas, as crianças podiam descer para brincar. E eu sempre tinha a impressão que, cara, ia ter alguém me vigiando ali, sabe? Eu não ficava tranquilo, né? Aquela casa não me fez muito bem durante um tempo, tá? E eu fui ler Preacher exatamente naquela época, né? Então é engraçado até que às vezes a gente mesmo erra, né? Preacher, pessoal, é uma obra muito boa, tá? Isso aqui é um quadrinho da Vertigo, tá? É um quadrinho sensacional, uma história esplêndida, tá? Só que ela não foi pra mim naquela época, tá? Eu inclusive parei um pouquinho e esse ano eu vou voltar pra ler novamente. Se eu não me engano, eu parei, deixa eu ver. Eu li este. Acho que eu li esse aqui também. E acho que foi aqui que eu não li. Eu acho que agora eu deveria pegar o volume 5 para eu ler, tá? E pessoal, eu acabei parando com a obra, tá? Porque é uma obra um pouco pesada, tá? Fala de alguns assuntos bem pesados, tem bastante morte violenta. Então, assim, é uma obra pesada, tá? E é igual, por exemplo, Boa Noite Pum Pum, que a gente conversa muito aqui no canal, né? Essa série aqui, ó, essa série de mangás, né? Boa Noite Pum Pum também não é uma obra para você que está num momento difícil da sua vida. É uma obra bem pesada e que não é recomendada se você está passando por um momento de depressão, né, de ansiedade. O Preacher, eu diria que é quase praticamente a mesma coisa, tá? Então o que aconteceu? Naquela época eu estava lendo o Preacher, né? E eu estava numa parte que era um pouco complicada, que falava bastante de assuntos pesados, né, de assuntos familiares, que a gente sabe que acontece no mundo e a gente fica mal quando a gente vê esse tipo de coisa, né? E por conta disso, aquilo estava me fazendo mal, né? Eu não estava numa situação boa da minha vida e a obra estava acabando que, né, às vezes piorava um pouco mais do que eu já estava, né? Então o que que eu fiz, pessoal? Eu abandonei a obra e eu falei assim, cara, eu vou voltar a ler quando eu estiver numa situação melhor, quando eu estiver num momento melhor da minha vida, né? E esse momento é agora. Eu estou numa situação muito melhor da minha vida e eu sei que essa obra, ela é muito boa, só que ela também é muito pesada. Então, eu ler ela agora, que eu estou numa situação boa, ela não vai me atingir, né? Eu estou numa situação mental, psíquica da minha vida que eu estou muito bem. Então, eu sei que eu lendo essa obra, ela não vai me atingir de nenhuma forma, entendeu? Parece que saiu aqui a fitinha do plástico, mas beleza. Então, pessoal, fica o recado aí pra você que às vezes está lendo um livro um pouco pesado. Eu vou dar um exemplo de um primo meu que já me falou isso. Ele estava lendo Game of Thrones. Eu nunca li o Game of Thrones, tá? Mas eu já assisti a série.
No Game of Thrones, ele estava me explicando que no livro, a série em si já é pesada, quem já assistiu sabe que tem muita morte, perseguição, e se você também não tá muito legal, pode ser que aquilo te atinja um pouco, né? E ele estava me falando que o livro, acho que ele estava no segundo ou no terceiro livro, estava um pouco pesado, e ele teve que parar, porque ele estava, né, ficando um pouco pesado com aquele assunto. Então ele parou, né? E depois ele voltou. E é isso, pessoal. Você não tem que vender, abandonar, não quero mais saber disso. Calma, pessoal. Você tem que entender o seguinte: é uma obra boa? Essa obra, você viu análise, você viu os críticos falando. O que o pessoal fala? É uma obra boa? Se é uma obra boa, pausa. Pode ser que naquele momento da sua vida você não está bem, pausa. E daqui uns anos, quando você estiver melhor, você volta e você lê aquela obra. Como, por exemplo, eu vou fazer agora com o Preacher. Tá? Depois de um ano e meio, eu tô voltando e eu vou pegar para terminar de ler essa obra que eu sei que é magnífica, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje eu espero que tenha ajudado alguém que está passando por uma situação parecida, tá? Eu sei que tem uma pessoa que deixou um comentário aqui no vídeo que eu falei de Boa Noite Pum Pum, exatamente isso que eu tô falando, falou que parou de ler. Então, o que eu falo para essa pessoa é, se ela ainda estiver acompanhando aqui o canal, que eu espero que esteja, né? Pessoal, se não tá te fazendo bem agora, daqui um tempo, quando você tiver uma situação melhor, vai cuidar de você, vai procurar tratamento. Quando você estiver melhor, volte. E se você sabe que é uma obra boa, vai valer a pena, tá? Inclusive você pode crescer muito com ela, tá? Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!